Olá, bem-vindos a mais um Diversão com Ciência. E esse episódio nós estamos analisando a continuidade do Big Bang Theory. E, nesse especificamente, nós estamos analisando o episódio 14 da temporada 3, a aproximação de Einstein. E a nossa estrela principal desse episódio é o grafeno. O episódio começa com o Sheldon de costas tentando analisar o grafeno, não está conseguindo, achando que vai estimular os sentidos dele fazendo isso. Então, por que o Sheldon quer tanto analisar de costas que ele não conseguiu? Que é justamente o grafeno. Então, é isso que eu vou falar hoje, sobre o grafeno. Vou tentar analisar essa estrutura bem interessante. E para quem não viu o episódio 1, falando sobre a análise do Big Bang Theory, eu convido para que vocês possam assistir. O card está aqui em cima. Eu quero que vocês possam entender um pouquinho melhor, porque é como se fosse uma continuidade, embora a gente analise outro episódio, visto que tem a ver com o carbono. Então vamos lá, o que é o grafeno? O grafeno é uma forma alotrópica do carbono. A gente aprendeu, inclusive, nesse episódio que eu passei da última vez. E o que o grafeno é? O grafeno é como se eu pegasse o grafite e simplesmente fatiasse o grafite. São várias estruturas empilhadinhas, eu até expliquei lá no episódio 1. E ele fica tão fatiadinho, por assim dizer, que ele fica bem fininho, como se fosse essa redinha aqui. Fica como se fosse essa redinha de cabelo, até chegar assim, ficar nessa estrutura. Então, é o grafeno, até chegar nesse ponto aqui. Então, essa estrutura ela é interessante por quê? Porque ela tem muitas propriedades maravilhosas. Ela conduz eletricidade, ela conduz calor, ela dificilmente se oxida. Então, por conta dessa natureza, ela serve para muitas coisas. Então, ela é aplicada hoje na medicina, no touch do celular, principalmente aqueles que dobram. Então, é aplicado também com respeito a esse material, porque ele conduz bastante eletricidade. E lembra até um pouco metal, claro que não é metal. E essa natureza é bem versátil. Então, de modo que o grafeno, como já tinha falado da redinha, ele parece uma casinha de abelha, tem 6 lados. Então, ele fica assim, empilhadinho, sobreposto um ao outro. Então, foi o que aconteceu. De tanto desfiar, conseguiram chegar até essa estrutura mínima do grafeno. Foi em 2004 que 2 cientistas, André Gen e Konstantin Novoselov, isolaram pela primeira vez o grafeno. Eles usaram fita adesiva para extrair finas camadas de grafeno do grafite. Esse simples experimento os levaria anos depois, em 2010, ao Prêmio Nobel de Física. Esse episódio do Big Bang Theory foi ao ar em fevereiro de 2010 e poucos meses depois, em outubro, o Nobel consagrava o grafeno. Coincidência? Talvez, mas Sheldon com certeza estava antenado com o assunto do momento daquela época. E outra coincidência é que nesse mesmo ano, em agosto, eu acabava de colar grau na licenciatura, ou seja, eu não tinha visto esse assunto na época. Portanto, posso dizer que estamos descobrindo juntos sobre o que é o grafeno. E aí foi por conta disso aí que o Sheldon surtou. Ele ficou tentando entender essa molécula do grafeno que ela serve para bastante coisa e aplicação no nosso dia a dia. Ela é maravilhosa. Eu vou até deixar um link para vocês depois acessarem, tanto com respeito à aplicação dela mais detalhadamente no dia a dia, como também ela é obtida também tanto no laboratório, como também na indústria. Só que é um pouquinho mais rebuscado, então vou deixar para vocês analisarem depois, com mais calma, lá nos links, tá bom? Então ele ficou surtado com essa estrutura do grafeno. Ele primeiramente apareceu lá no refeitório, lá no horário do almoço, deixou todo mundo maluco lá, o pessoal, os colegas dele, pegando feijão, pegando ervilha, pegar o elétron, ou depois o carbono, tentando entender o grafeno, no caso os elétrons do grafeno, como se fossem partículas. E ele achando que aquilo ainda era pequeno para ele poder entender, ele achava que tinha a ver com o tamanho do que estava sendo analisado, ele fazendo um paralelo entre o carbono e o elétron, então ele achava que tinha a ver com o tamanho. Então ele foi para casa e pegou as bolinhas de gude e estava todo mundo chegando da dança da patinação, escorregar, a Penny, o Leonard. E aí o Raj foi e perguntou o que está acontecendo, né? Aí ele foi e confessou que queria saber dos elétrons no grafeno, por isso que ele estava pegando aquelas bolinhas, que até então ninguém estava entendendo.
Sheldon, o que está fazendo? O mesmo que eu tenho feito há 3 dias, tentando entender por que os elétrons se comportam como se não tivessem massa quando viajam através de uma folha de grafeno. Com bolas de gude? Eu precisava de algo maior que ervilhas, não está vendo? Que até então ninguém estava entendendo muito bem esse surto psicótico do Sheldon. Ele não estava conseguindo entender por que não estava rolando ali o entendimento dele. Aí, não satisfeito, ele foi de madrugada para aquela clássica piscina de bolinhas, onde ele grita Bazinga, o Leonard tenta pegar ele, fica para lá bater a Bazinga, e fala para ele que tá separando as estruturas do carbono, a estrutura dos elétrons, depois ele pegou nêutrons e prótons, e pronto, ele quis fazer até o átomo todinho do carbono, de tão maluco que ele tava. Agora você pode começar a separar os prótons e os nêutrons enquanto eu construo os átomos de carbono. Não, eu acho que não. Temos que ir para casa agora. Mas ainda estou trabalhando. Se você não sair daí, eu vou ter que arrastar você. Você pode tentar, mas nunca vai me pegar. Pelo amor de Deus! Sai daí, Sheldon! Bazinga! Bazinga! Tão desesperado. E aí eu pergunto para você, será que esse surto do Sheldon fez sentido? O que vocês acham aí? Até porque vamos dar um descontinho para ele é físico, isso é uma coisa assim, um pouquinho mais próprio da química, então vamos dar um descontinho aí para ele. Mas basicamente a gente vai ver que não precisava assim tanto não. Mas o que vocês acham? Ele foi um emprego mais mecânico, que não envolvesse tanto a mente, para que ele pudesse estar liberando mais a sua criação. E ele foi na agência de emprego e descobriu que não conseguia fazer nada. Não conseguia. Então, Sr. Cooper, está procurando emprego? Um emprego humilhante. Como o seu. Ia ser demitido. Aí ele resolve ir para a fábrica do cheesecake. A gente até cogitado outras coisas, mas que a fábrica do cheesecake parecia ser mais acessível, até porque não precisava nem ser admitido, ele só queria trabalhar mesmo. E estava ali, não é pago, não foi admitido, chegou lá e começou a trabalhar duro, como ele mesmo falou. Aqui estou. Você entrou aqui e foi contratado assim do nada? Mas é claro que não. Já que eu não preciso ser pago, eu não tenho que ser contratado. Eu simplesmente entrei, peguei uma bandeja e comecei a trabalhar pesado. Permita-me remover o seu prato. E aí, nesse primeiro dia de trabalho dele, ele até comentou com a Penny que ele teve a epifania da degradação dos polímeros, quando ele estava pregando o Nacho. Sheldon, isso é ridículo! É mesmo? Há um momento atrás eu tive uma pequena epifania a respeito do fenômeno da degradação dos polímeros enquanto eu raspava um nacho grudado no prato. Que é a degradação dos polímeros se ele estava lá pirando com os grafenos. Bem, aquela velha história do quebra-cabeça, né? Se as peças forem bem pequenas, então quando a gente vai tentar montar lá, aí a gente tenta encaixar e simplesmente a peça parece muito, não é exatamente aquela. Então, possivelmente pode ter acontecido com o Sheldon. Ele achou que era, mas por ser parecido o conceito, ele acabou concluindo depois que não era bem assim. Então, é mais ou menos o que acontece também com respeito a essas epifanias, esses pensamentos assim repentinos que acontecem, né, de pensarmos que seja aquilo, mas não, na verdade não tem nada a ver. É só mesmo uma semelhança, mas que não é a peça do quebra-cabeça exato. Bem, ambos são compostos de carbono, mas, claro, obviamente que não são a mesma estrutura, embora tenham suas semelhanças. Mas polímero e grafeno não são a mesma coisa. Só tem coincidências pelo fato de terem o carbono, mas só, e algumas coisinhas a mais também que já comentar também aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, por que será que levou o Sheldon possivelmente está aí tendo essa epifania da degradação? Por conta de alguns motivos. Mas, primeiramente, você vai falar assim, tá bom, Tati, eu tô chegando aqui, eu gosto do Big Bang Theory, isso tá me fazendo aí gostar até um pouquinho de química, mas o que são polímeros? É uma pergunta interessante, né? Então, vou falar assim, bem pinceladamente sobre os polímeros, para a gente poder prosseguir. Os polímeros, eles são estruturas químicas que se repetem, eles vão se repetindo. Tem ali, eu vou até deixar um esqueminha para vocês aí do etileno, para vocês entenderem melhor.
e eles vão se repetindo com ligaçõezinhos. E a gente pode entender isso como se fossem casinhas separadas por muros, que eu também vou botar aí para vocês entenderem. E aí esse polímero, na verdade, são, né, poli vem de muitos e o mero, então são vários meros. Então esses meros aí, que no caso eu coloquei para exemplificar de um modo mais simples, que são meros, né? O etileno também, que é uma estrutura bem simples. Então, são vários desses. Então, eles se repetem. Então, esse é o polímero. E na prática, o que seria isso, né? Vai ler a parte mais teórica, mas e na prática, no nosso dia a dia? Muitas pessoas também associam polímero com plástico. Ah, plástico é polímero, não sei o quê. Não, e realmente é. Plástico é um polímero. Mas não é só o plástico. Também temos muitas estruturas que até são ligadas à parte das moléculas da vida, como o DNA, o RNA. Então, outras moléculas que também têm a mesma característica de estar se repetindo e sendo ligadas aí entre elas, nessas repetições, que nós vamos entender como se fossem, né, nossos murinhos aí, que coloca assim, mas aquelas casinhas, né, que são aquelas casinhas padronizadinhas que algumas universidades têm. Então, é basicamente isso que são os polímeros. Então, quando eu falar polímero, então pensa lá no seu plastiquinho, no DNA, que já ajuda bastante. O que acontece no caso daqui do Sheldon, ele tá assim, degradação do polímero. Aí eu tive essa epifania. Porque justamente o grafeno tem essa natureza também dele tá assim, que veio do grafite, então ele tá lá unidinho. São vários camadinhas, eu até falei da redinha, não esquecendo da redinha, então imagina isso aqui, vários um em cima do outro. Então, naturalmente, ele pode ter acontecido por um desses motivos, ele tá, talvez, possivelmente, querendo fazer essa separação, de entender a separação do grafeno, possivelmente vai ver que ele não tinha entendido ainda como foi separado alguma coisa, uma outra forma de separando o grafeno do grafite, então possivelmente pode ter havido isso. Ele está querendo ali fazer uma associação da degradação dos polímeros com a degradação do grafeno, então possivelmente pode ter acontecido isso. E também ele pode ter pensado nos polímeros por conta da estrutura repetitiva que ambos têm. Claro que cada um à sua maneira, mas vamos ver isso um pouquinho mais aprofundado no nosso spin-off, que vamos ter 2 spin-offs, 2 vídeos adicionais que explicam mais aprofundadamente com respeito ao conceito, tá? Primeiramente, agora estamos falando do polímero, mas também vai falar também a respeito dos elétrons, que a gente falou lá no iniciozinho, né? Que o Sheldon surtou porque queria saber do comportamento dos elétrons no grafeno. Então, também vai ter um spin-off falando sobre os elétrons no grafeno. Basicamente, para a gente entender isso, o que ele pode ter tido essa epifania da degradação dos polímeros, pode ter pensado, feito essa associação. É somente mesmo uma reflexão das possibilidades. Continuando a nossa análise do que aconteceu nesse episódio 14. E depois que ele fazendo atendimento, tudo lá bonitinho, chega uma hora que os pratos quebram. E ele fica assim, não, na verdade eu estava entendendo tudo errado. Não são partículas, eu tentando entender como partículas. Na verdade, os elétrons é uma onda. Então ele fala assim, é uma onda. Isso é mesmo necessário? Meu Deus! O padrão de interferência na fratura. O movimento de onda através da estrutura molecular, eu estava vendo tudo errado. Eu não posso considerar os elétrons como partículas. Eles se movem no grafeno como ondas. É uma onda! Na verdade, as pessoas começaram a bater palma lá quando os pratos quebraram, mas ele queria que tivesse sido batido palma depois que ele entendeu que era onda, né? Então, quando ele teve essa reflexão dos elétrons que comportariam como ondas e não como partículas, ele até ficou assim, poxa, eu queria que isso explodido por conta disso, mas não aconteceu, as pessoas não entenderam, né? Até porque ele não estava ali na situação, então não estavam entendendo. Eu vou fazer um spin-off também, com respeito a esse assunto, explicando com respeito especificamente à natureza dos elétrons no grafeno, que é toda a razão desse surto, que é toda a razão desse episódio. Inclusive, quem montou esse episódio, né, nossos produtores, os autores, enfim, os que estavam lá envolvidos, estavam sabendo muito a respeito desse assunto, porque o episódio fala a aproximação de Einstein. E a gente vai ver nesse spin-off, já estou falando um spoiler, na verdade, que tem a ver com respeito a Einstein mesmo. Einstein que
tem uma inspiração aí por trás dessa parte dos elétrons serem encaradas como ondas. Então, tem uma coisa aí muito mais profunda aí, bem legal também, que quem for ver o spin-off com respeito dos elétrons no grafeno vão se amarrar. Basicamente, o episódio acaba no núcleo falando sobre o Sheldon nessa parte, depois encerra com os outros amigos dançando patinação, mas o nosso foco aqui realmente era essa parte do Sheldon surtando uns elétrons no grafeno. Então, pensou que vocês iam embora sem o nosso quiz de sempre, né? Mas não vão. Então, vamos lá, então? Vamos para o quiz de hoje. Por que o grafeno é um material tão desejável? A. Porque ele é um bom isolante térmico. B. Porque é feito de diamante. C. Porque é extremamente fino, resistente e conduz eletricidade. E D. Porque pode se transformar em grafite com calor. Deixa aí um pauzinho para vocês pensarem aí bonitinho qual é a resposta certa. E a resposta certa é a letra C. Porque é extremamente fino, resistente e conduz eletricidade. O grafeno é uma folha de carbono com espessura de um único átomo. Ele é mais forte que o aço e conduz eletricidade melhor que o cobre. Tudo isso numa fina estrutura quase invisível a olho nu. Então, se vocês responderem a letra C, então, parabéns. Se vocês gostaram dessa análise do Big Bang Theory, no caso a segunda, do grafeno, e quiserem mais análises como essa, por favor, gente, não deixe de falar aqui nos comentários. Eu preciso para poder curtir, para poder compartilhar, porque realmente isso faz com que mais pessoas tenham acesso aos vídeos propagando aí o canal, tá bom, pessoal? Então, agradeço muito vocês estarem comigo aqui e não esqueça de ir lá nos spin-offs para poder dar continuação, entendimento melhor dessa parte tanto dos polímeros quanto dos elétrons, tá ok? Então, vejo você lá. Tchau, tchau!